Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Sinto uma alegria muito grande estar aqui hoje com os irmãos, cooperando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui presente juntamente com os irmãos. Abram a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 1, verso 2. Abacuque, capítulo 1, verso 2, que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Amém? Feche teus olhos. Senhor meu Deus, foi lida a tua palavra, me dê entendimento para transmitir para o teu povo aquilo que tu queiras. Em nome do nosso Senhor Jesus te agradeço. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus, glorificando aquele que reina entre nós. O livro do profeta Abacuque é um livro único, pois apresenta algumas características únicas, diferentemente dos demais livros proféticos da Bíblia. Nele não encontramos uma descrição de profecias de Deus a ser dita diretamente a Israel ou a outras nações. Nele vemos uma espécie de diário do homem de Deus, onde Abacuque escreve suas experiências com Deus. Outra característica interessante deste livro, em apreço, é que, ao contrário dos demais livros proféticos em que Deus busca sempre estar em comunicação com o seu povo, o livro de Abacuque se inicia com o silêncio de Deus. Abacuque estava passando por uma situação que muitos de nós já enfrentamos ou enfrentaremos durante nossa caminhada na fé. Os momentos em que Deus se cala. Abacuque via o pecado do povo de Judá crescer assustadoramente a cada dia que passava e a opressão que vinha sobre aqueles que ainda buscavam a Deus. E ele orava incessantemente a Deus buscando uma resposta, uma orientação, uma ação punitiva de Deus. Entretanto, Deus não lhe respondia nada. Isso, conforme texto lido, estava deixando o profeta Abacuque frustrado. Quantas vezes nós não encontramos assim como Abacuque? Temos enfrentado dificuldades, lutas, decisões difíceis a serem tomadas somente por nós. E esperamos de Deus uma resposta, uma saída, um milagre, mas tão somente recebemos o seu silêncio. E essa situação nos frustra, nos desanima, nos desespera e muitas vezes discutimos com Deus como o profeta de o porquê dele não fazer nada. Achamos ruim o silêncio de Deus como uma falta de consideração, de amor, de respeito para conosco. Mas eu pergunto, quem ficou em silêncio pela primeira vez? A Bíblia nos mostra que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à semelhança. Deus se comunicava livremente com sua criação. Ambos tinham estreito laço de intimidade e comunhão, e isso agradava a Deus. Contudo, o homem e mulher deram ouvidos aos conselhos de Satanás e eles desobedeceram à ordem de Deus para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E a Bíblia nos fala em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, que durante a viração do dia, Deus foi ao jardim, e onde antes o homem apareceria alegre e feliz para falar com Deus. Dessa vez havia apenas silêncio. O pecado fez com que Adão e Eva se escondessem de vergonha. O pecado foi a primeira barreira para que houvesse silêncio entre Deus e sua criação. Porém, Deus, com seu infinito amor, quebrou o silêncio e disse a Adão: onde estás? Nós muitas vezes reclamamos quando Deus, em sua infinita sabedoria, se cala. Achamos ruim, contudo esquecemos-nos que nós, com nossas fraquezas, paixões, inclinação para o mal, foi quem primeiro nos calamos para Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Não quero dizer com isso que todas as vezes que Deus se cala é devido ao nosso pecado. Há casos que sim, mas não todos. Até mesmo porque se assim fora, Deus já não falaria mais conosco há muito tempo. Tendo em vista que somos pecadores e nele já fomos concebidos, mas uma coisa é certa, devido à entrada do pecado, o nosso relacionamento com Deus nunca mais foi o mesmo e somente voltará a sê-lo depois da vinda de Jesus. Mas então, se nem sempre é devido ao pecado, por que então Deus muitas vezes se cala? Certa feita, Satanás aparece diante da presença de Deus e põe em xeque a fidelidade de Jó a Deus. Deus permite a Satanás que toque em tudo. O Jó possui seus bens, sua fazenda, a vida de seus filhos e por fim sua saúde física. Eu imagino a angústia de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Jó nem sequer sabia que aquilo que era um teste de Deus, pois ele não fora avisado por Deus. Deus não enviou nenhuma carta de ofício comunicando a Jó das provas que viriam sobre ele. Eu imagino Jó aclamando a Deus de o porquê de tamanho sofrimento e não obtinha nenhuma resposta de Deus. Deus permitia que Jó sofresse muito tempo sem lhe dar nenhum consolo, a não ser a partir do capítulo 38. A Bíblia fala que em um determinado momento, Jó em seu desespero e aflição, assim como Abacuque, questionou a Deus. E vemos a resposta de seu amigo Eliú: eis que nisto te respondo, não fosse justo, porque maior é Deus do que o homem, porque razão contendesses com ele, porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Muitas vezes pensamos que Deus se calou, mas não, Ele apenas fala conosco de outras formas. Muitas vezes queremos ou esperamos que Deus apareça a nós em uma linda visão, rodeado por um exército de anjos e toda a glória possível, e dizendo que virá em nosso socorro. E quando isso não acontece, ficamos frustrados, desanimados. Afirma uma coisa: Deus pode estar falando com você todos os dias e você não está percebendo. Ele pode estar falando por meio de sua palavra, por meio dos louvores, por meio dos elementos da natureza, por meio de livramentos, por meio de testemunhos de outros irmãos, por meio do modo de viver dos ímpios, para ver do que Deus te livrou, e principalmente dentro de seu coração, por meio do Santo Espírito de Deus que habita dentro de você. Deus fala, como diz o versículo, uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso e culpa a Deus. Glória a Jesus. Devemos entender que muitas vezes Deus, em sua infinita sabedoria, saberá a melhor hora de agir e falar conosco. Quando por fim Deus aparece para falar com Jó, no meio de um redemoinho, e diz: agora cinge os teus lombos como homem. E perguntei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? É lindo quando vemos o qual grande é Deus. Quem é o homem para questionar os desígnios de Deus, sua vontade, seu tempo? Ele, em sua infinita sabedoria, fez tudo o que existe. Ele conhece cada coisa, conhece todas as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Não precisa se preocupar. Se você serve a Deus fielmente, no momento certo e oportuno, Ele virá em seu favor. Ele falará contigo de uma forma ou outra. Esteja atento à voz do seu Deus quando este estiver falando. Glória a Deus. Você pode então me falar: ah, irmão, eu até entendo que Deus faça isso conosco, mas ele não sentiu essa experiência tão ruim na própria pele. Pois quando Adão pecou, não foi tão duro para Deus o seu silêncio.
E eu respondo, será mesmo? Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, o pecado entrou no mundo, como eu já disse, e com ele o seu salário, a morte. Assim a Bíblia nos fala em Hebreus, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O homem estava com destino traçado. Todos nós deveríamos morrer por causa de nosso pecado. A única forma de recebermos o perdão e a salvação de Deus era que houvesse o derramamento de sangue pelo nosso pecado. E a Bíblia nos relata que Deus enviou o seu Filho amado para cumprir essa missão. Jesus foi crucificado e depois de quase 6 horas em que ficou pendurado naquele madeiro, algo aconteceu e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O autor Max Lucado diz que essas palavras não parecem ser saídas da boca de Jesus. Aquela voz que pregava com tanta autoridade e ensina com amor as verdades do reino de Deus, e expulsava demônios, curava enfermos, ressuscitava mortos, não parece ser palavras vindas do Filho de Deus, que esteve junto com ele no momento da criação. Aquele que sempre dizia com um sinal de exclamação ao final, vem, sai, ide agora. Jesus faz uma pergunta, denotando uma fragilidade, uma submissão. Além do mais, temos o verbo desamparar. O pão da vida desamparado, a fonte de águas vivas sozinho. Isso nem sequer parece coerente se talvez o verbo utilizado tivesse sido desafiar, pois isso faria dele um herói, porque enfrentam muitos desafios em prol dos fracos e oprimidos, ou ainda o verbo afligir, o que faria dele um mártir morrendo por uma causa. Mas não, Jesus disse, por que me desamparaste? Desamparado, abandonado, como um criminoso ou a mais terrível das criaturas. Para entendermos o porquê dessa afirmação, nos reportamos aos escritos de João. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele não simplesmente aniquilou o pecado com uma palavra. Ele não destruiu o pecado. Ele teve que tocar no pecado, pois sobre ele estava o meu e o seu pecado. E naquele momento em que ele se tornou maldito por nossa causa, e como Deus não convive com o pecado, teve que virar as costas para seu filho, e o próprio Jesus sentiu o silêncio de Deus. Glória a Jesus. Ele se sentiu desamparado, mas sabia que a vitória que viria depois do 3º dia é aquilo que abriria novamente o acesso de Deus aos homens por meio dele, Jesus. Se Deus tivesse falado e agido naquele momento, eu e você possivelmente não estaríamos mais aqui, pois Deus já nos teria destruído. Contudo, graças ao seu silêncio, naquele momento podemos ser salvos. O silêncio de Deus muitas vezes é para o nosso bem, para que eu e você possamos exercitar nossa fé, aprendemos a ser paciente, sabendo que o amor de Deus por nós é tão grande que Ele se manteve calado diante do sacrifício de seu Filho. Se Ele não te amasse, nem sequer você e eu estaríamos vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando lá em Abacuque, vemos que quando Deus respondeu ao profeta sobre o fim que viria para aqueles pecadores, ele disse, vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando for contada. Deus não para de trabalhar na sua vida, mesmo quando está calado. Ele está trabalhando e no tempo certo chegará a sua bênção.
e muitos não acreditarão no tamanho do milagre quando ele for contado. Como diz a palavra de Deus, além disso, não devemos nos esquecer que Satanás sabe disso e ele guerreia como foi na época de Daniel, para que a tua resposta não chegue rápido. Creia, confie em Deus e na sua palavra. Ele é fiel e verdadeiro. Sua vitória vai chegar. Deus sabe o que é melhor para nós. Como Deus disse a Abacuque, mas o justo pela sua fé viverá. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e com cada irmão, até que nos encontremos com Ele na glória. A Ele toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amém. Sempre